Bom, vamos entender agora o que são os registros K270, K275 e K280, correção de apontamentos e estoque escriturado. Vamos primeiro fazer uma apresentação geral. Tá? Então, o registro K270 ele é denominado como correção de apontamentos nos registros. Aí vai ter uma quantidade aí enorme de registros agora sendo falada. É o K210, K220, K230, K250, K260, K291, K292, K301 e K302. E tem como objetivo escriturar correções de apontamento em períodos de apuração anteriores ao período de apuração atual, relativos aos registros pais informados acima. Tá? Então, qualquer correção que tenha que ser feita em um período anterior ao período de apuração atual, nesses registros aqui, deve ser escriturada no K270. Para se efetuar uma correção no registro K270, é preciso apresentar as seguintes informações do registro que está sendo corrigido: a data inicial e final do período de apuração, a ordem de produção / serviço, quando aplicável, o código do produto, a quantidade corrigida positiva ou negativa e a origem da correção com códigos de 1 a 9 para identificar o registro que será corrigido. A gente já vai entender aí a relação entre esses códigos de origem de correção e os registros que serão corrigidos. Tá? Já o registro K275, ele é denominado como correções de apontamentos e retornos de insumos nos registros K215, K220, K235, K255 e K265. E tem como objetivo escriturar correções de apontamento em períodos de apuração anteriores ao período de apuração atual, relativo aos registros filhos informados acima e vinculados ao K270. Tá? Então, qualquer correção que tenha que ser feita nesses registros aqui, tá? Em períodos de apuração anteriores ao período de apuração atual, deve ser escriturada no K275. Para se efetuar uma correção no registro K275, é preciso apresentar as seguintes informações do registro que será corrigido: o código do produto, a quantidade corrigida positiva ou negativa e o código do insumo substituído caso ocorra substituição nos registros K235 e K255. Ok? É importante deixar claro que o registro K275 ele é filho do registro K270. Tá? Então, se eu tiver que fazer uma correção em algum desses registros aqui, tá, que tem que ser escriturados no K275, eu necessariamente tenho que escriturar o K270, porque o registro K275 ele é filho do registro K270, ok? Bom, e por fim, vamos falar do registro K280. Ele é denominado como correção de apontamento estoque escriturado e tem o objetivo de escriturar correções de apontamento de estoque escriturado em períodos de apuração anteriores ao período de apuração atual, relativo ao registro K200. Ok? Para se efetuar uma correção no registro K280, é preciso apresentar as seguintes informações do registro que será corrigido: a data final do estoque escriturado, o código do produto, a quantidade corrigida positiva ou negativa, o indicador do tipo de estoque, 0, 1 ou 2, e o código do participante nos tipos de estoque 1 e 2. Ok? O registro K280 ele é independente dos registros K270 e K275. Tá? Isso significa dizer que nós podemos fazer correções, escriturar correções no registro K280 sem necessariamente escriturar correções nos registros K270 e K275.
Entretanto, correções de apontamento registradas nos registros K270 e K275 normalmente devem levar a correções de estoque escriturado no registro K280. E nós vamos apresentar alguns exemplos aqui nesse artigo para deixar claro essa correlação aí entre as correções feitas nos registros K270 e K275 e correções no registro K280, tá? Mas antes de apresentar os exemplos, vamos entender os campos dos registros K270, K275 e K280. Começando pelo K270, correção de apontamentos nos registros PAIS, tá? Então, primeiramente, nós temos dois campos de data, a data inicial do período de apuração em que ocorreu o apontamento corrigido e a data final do período de apuração em que ocorreu o apontamento corrigido. Essas duas datas elas têm que ser menores que a data inicial do período de apuração do bloco K. Tá? Então essas considerações importantes aqui, elas deixam claro, né, que só podem ser feitas correções em períodos de apuração anteriores ao período de apuração atual. Tá? Outro ponto importante aqui é que idealmente deve-se identificar em que período, né, ocorreu a correção, né, em que período de apuração está sendo feita a correção, uma vez que nós temos campos específicos para informar aqui a data inicial e final do período de apuração em que ocorreu o apontamento corrigido. Ok? Um próximo campo aqui é o código da ordem de produção / serviço corrigida. Tá? Então, esse campo ele pode ser preenchido em todos os registros que permitem a escrituração da ordem de produção / ordem de serviço. Outro campo é o código do item corrigido. Tá? Então, o código do produto que está sendo corrigido, e esse código de produto ele deve existir no registro 0200, que é a tabela de identificação de produtos. Agora vamos aos campos de quantidade. Então eu tenho dois campos, quantidade corrigida positiva e quantidade corrigida negativa. Esses campos eles têm que ter a quantidade maior ou igual a 0, tá? Então não são admitidas quantidades negativas nesses campos, tá? E somente um dos campos de quantidade pode ser preenchido. Logo, a correção ela ou é positiva ou é negativa, tá? Uma correção não pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo. Ou ela é positiva ou ela é negativa, tá? A única exceção aqui que vai ser tratada mais à frente é quando eu tenho que fazer uma correção em um registro filho no K275, e aí, nesse caso há uma indicação no manual aí do bloco K para que esses dois campos sejam escriturados com a quantidade 0, ok? E aí, por fim, a origem da correção é o último campo aqui do K270, e esse campo ele tem como objetivo, como o próprio nome diz, identificar a origem da correção. Tá? Então, nós temos 9 valores possíveis para identificar essa origem da correção. Então, 1, quando é uma correção de apontamento de produção e ou consumo nos registros K230 e K235, que é a produção interna. 2, quando é uma correção de apontamento de produção e ou consumo relativo aos registros K250 e K255, que é a produção em terceiros. 3, quando é uma correção de apontamento de desmontagem e ou consumo relativo aos registros K210 e K215, que trata do processo de desmontagem, né? 4, correção de apontamento de reprocessamento / reparo e ou consumo relativo aos registros K260 e K265. Tá? Então esses registros eles tratam do processo de reprocessamento de produtos. 5,
quando a correção de apontamento de movimentação interna relativa ao registro K220. Então, o registro K220 nós denominamos de reclassificação de produtos. Tá? Então, qualquer correção relativa ao registro K220 deve ser efetuada com a origem 5. 6. Correção de apontamentos de produção relativa ao registro K291. Registro K291 são os itens produzidos na produção conjunta interna. 7. Correção de apontamento de consumo relativo ao registro K292. Registro K292 são os insumos consumidos na produção conjunta interna. 8. Correção de apontamento de produção relativo ao registro K301. Registro K301 são os itens produzidos na produção conjunta efetuada por terceiros. E por fim, a origem 9, que é a correção de apontamento de consumo relativo ao registro K302. Registro K302 são os itens consumidos na produção conjunta efetuada por terceiros. Tá? Então repara que todos os registros do bloco K que foram apresentados e tratados em outros artigos aqui no manual do usuário, todos esses registros podem ser corrigidos, né? Tem um código de origem de correção específico para cada registro do bloco K. Tá? Então, qualquer registro do bloco K pode ser corrigido através de um K270 e K275. Tá? Agora vamos falar sobre os campos do K275. Correção de apontamentos nos registros filhos. Tá? Então, primeiramente, vamos entender aqui o campo código do item corrigido. Então, esse aqui apresenta o código do produto, né, que vai ser corrigido. Aqui temos algumas considerações importantes, primeiramente relacionada ao tipo de produto. Então, o tipo de produto ele pode ser 00, mercadoria para revenda, ou 01, matéria-prima, ou 02, embalagem, ou 03, produto em processo, ou 04, produto acabado, ou 05, subproduto, ou 10, outros insumos. E 2, ele deve estar presente no registro 0200, que é a tabela de identificação de produtos. Tá? Aí nós temos dois campos relacionados à quantidade. Quantidade corrigida positiva e quantidade corrigida negativa. Tá? Então, aqui cabe as mesmas considerações feitas aí para o registro K270. Essa quantidade aqui ela tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, não são admitidas quantidades negativas. Tá? E somente um dos campos de quantidade pode ser preenchido. Logo, a correção ela é positiva ou negativa. Tá? Uma correção não pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo. Ou vai ser uma correção positiva, ou vai ser uma correção negativa. E aí, por fim, nós temos o campo código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição, relativo aos registros K235 e K255. Então, algumas considerações importantes. Esse campo só pode ser preenchido quando a origem do K270 é 1 ou 2, ou seja, quando se estiver efetuando correções nos registros K230, K235 ou K250 e K255. Tá? Essa consideração ela é importante porque isso já foi explicado em outros artigos aqui do manual, né? Quando falamos de consumo específico padronizado, escriturado aí no registro 0210, que trata aí da lista de materiais de produto, esse registro ele só deve ser apresentado nos casos de produção interna, escriturada no K230 e K235, e na produção em terceiros, escriturada no K250 e K255.
Então só há de se falar em código do insumo que foi substituído, que é um campo lá do registro 0210, quando... desculpa, ele não é um campo do registro 0210. Ele é um campo que pode ser escriturado no K235 e no K255, tá? Então só há de se falar em código do insumo que foi substituído quando eu estiver efetuando correções relativas a esses registros, ok? Avançando um pouquinho mais aqui, por fim, nós vemos aí os campos do último registro, K280, correção de estoque escriturado. Tá? Então, primeiramente eu tenho a data do estoque que está sendo corrigido. Tá? Essa data ela é menor que a data inicial da apuração no bloco K, indicando que eu só posso fazer correções de estoque escriturado em períodos anteriores ao período de apuração atual. Tá? Eu tenho o código do item corrigido, que é o código do produto que vai ter seu estoque escriturado corrigido. Tá? Aí cabem duas considerações importantes. Primeiramente, relacionado ao tipo de produto. Esse tipo de produto ele pode ser 00, mercadoria para revenda, ou 01, matéria-prima, ou 02, embalagem, ou 03, produto em processo, ou 04, produto acabado, 05, subproduto, 06, produto intermediário, ou 10, outros insumos. E esse produto ele deve estar presente no registro 0200, que é a tabela de identificação de produtos. Agora nós temos dois campos de quantidade, a quantidade corrigida positiva e a quantidade corrigida negativa. Aí cabem as mesmas considerações aí apresentadas nos registros K270 e K275. Essa quantidade ela tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então não são admitidas quantidades negativas. E somente um dos campos de quantidade pode ser preenchido. Logo, a correção ela é positiva ou negativa. Não pode ser feita uma correção que seja positiva e negativa ao mesmo tempo. Ela ou é positiva ou é negativa. Ok? Outro campo, indicador do tipo de estoque. Nós já falamos sobre esse campo aí quando apresentamos aí o K200, no artigo que tratou o K200. Então, os valores possíveis para o indicador do tipo de estoque são 0, estoque de propriedade informante em seu poder, 1, estoque de propriedade informante em posse de terceiros, e 2, estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante. E, por fim, o código da pessoa do participante para os tipos de estoque 1 e 2. Tá? Então esse campo ele só tem preenchimento obrigatório para os tipos de estoque 1 e 2, que são os tipos de estoque de propriedade informante em posse de terceiros e estoque de propriedade de terceiros em posse informante. E outra consideração importante é que o código dessa pessoa ele deve estar presente no registro 0150, que é a tabela de cadastro de participante. Ok? Bom, então com isso finalizamos a apresentação dos campos, né, previstos aí nos registros K270, 275 e 280. Agora vamos tratar de algumas considerações importantes referente à escrituração desses registros. Tá? Primeira consideração importante, em qual período podem ser efetuadas as correções? Então, as correções elas devem sempre acontecer em períodos anteriores ao período de apuração do bloco K. Tá? Então, por exemplo, no bloco K da competência julho de 2018, com o período de apuração de 1 de julho de 2018 a 31 de julho de 2018, só podem ser feitas correções de apontamento no bloco K da competência junho de 2018 para trás. Ok? Essa é uma questão importante a ser entendida aí sobre as correções de apontamento.
Outra questão importante é que essas correções elas devem ocorrer obrigatoriamente entre o levantamento de dois inventários, levando em consideração a data do inventário, informada no campo data do inventário no registro H005, uma vez que com a contagem do estoque se terá conhecimento de uma eventual necessidade de correção de apontamento. Tá? Então, o bloco H do SPED fiscal ele é responsável pela escrituração do inventário da empresa, inventário que deve ser feito através de uma contagem física, né, dos produtos no estoque. Normalmente esse inventário ele deve ser feito pelo menos uma vez por ano, em 31 de dezembro do ano, e ele tem que ser normalmente apresentado até o SPED fiscal da competência fevereiro. Tá? Então, por exemplo, o inventário realizado em 31/12 de 2018 deverá ser apresentado no SPED fiscal do período de referência fevereiro de 2019. Tá? Então, para facilitar aí a compreensão desse conceito, nós apresentamos uma tabela, tá, abaixo, a partir do nosso entendimento sobre as possibilidades de correção, apenas para facilitar aí a compreensão, mas esse entendimento é importante que ele seja validado com o contador responsável pela escrituração fiscal da sua empresa. Tá? Então aqui essa tabela ela foi dividida em duas colunas, período de apuração do bloco K e período de correção permitido. Tá? Então lá em janeiro de 2019, tá? Imaginando que eu ainda não entreguei o bloco H, né, referente a 31 de dezembro de 2018, o período de correção permitido seria de janeiro de 2018 a dezembro de 2018. Aí, em fevereiro de 2019, considerando que eu vou fazer a entrega do bloco H, né, em fevereiro de 2019, o período de correção permitido seria de janeiro de 2018 a janeiro de 2019. Aí, a partir de fevereiro de 2019, como eu já fiz a entrega do bloco H, né, em fevereiro de 2019, eu não poderia mais efetuar correções em períodos do ano de 2018. Tá? Porque no bloco H eu entreguei o estoque inventariado em 31 de dezembro de 2018. Então não faz mais sentido eu efetuar correções em meses do ano de 2018. Então, a partir de março de 2019, eu só poderia fazer correções de janeiro a fevereiro de 2019. Então, a partir de janeiro de 2019 até o mês anterior ao mês de apuração. Então, o mês anterior ao mês de março de 2019 é fevereiro de 2019. Aí, em abril de 2019, repete o padrão. Eu só posso fazer correção de janeiro de 2019 a março de 2019. E aí esse padrão se repete em todos os meses, tá? Do ano, sempre podendo fazer a correção de janeiro do ano até o mês anterior ao mês de apuração. Aí aqui, continuando a tabela, né, em dezembro de 2019 vou poder fazer correção de janeiro de 2019 a novembro de 2019. Em janeiro de 2020, de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. E aí, a partir de fevereiro de 2020, repete o mesmo padrão que foi apresentado aqui. Tá? Então essa tabela ela foi elaborada para facilitar a compreensão aí da relação entre o período de apuração do bloco K e o período de correção permitido, né, nos registros K270, K275 e K280. Ok? Outro ponto importante é a relação entre correções de apontamento e correções de estoque escriturado. Tá? Então, normalmente, uma correção de apontamento ela vai levar a uma correção de estoque escriturado.
no mês do período da correção e em todos os meses subsequentes, até o mês anterior ao período de apuração do bloco K. Tá? Então, por exemplo, se no bloco K da competência maio de 2019 eu efetuar uma correção de apontamento no período de apuração em janeiro de 2018, idealmente o estoque escriturado deverá ser corrigido nos seguintes meses. Aqui é janeiro de 2019, tá, pessoal? Vou corrigir aqui quando terminar aí a gravação aí do treinamento. Então, idealmente o estoque escriturado deverá ser corrigido nos seguintes meses: janeiro de 2019, fevereiro de 2019, março de 2019 e abril de 2019, tá? Então vamos colocar números aqui, né? Vou imaginar que em maio de 2019 eu verifiquei que uma produção informada lá em janeiro de 100 unidades, na verdade essa produção não foi de 100 unidades, essa produção foi de 80 unidades, né? Então vou ter que fazer uma correção negativa, né, em 20 unidades nessa produção escriturada em janeiro, né? Porque não foram 100 unidades, foram 80 unidades, por isso é uma correção negativa de 80 unidades, de 20 unidades. E como essa correção foi negativa, né, isso quer dizer que eu tenho menos produto em estoque, né? Ao invés de eu ter dado uma entrada de 100 unidades lá em janeiro, eu dei uma entrada em estoque de 80 unidades. Então, idealmente, eu tenho que fazer a correção do estoque escriturado deste produto em janeiro, fevereiro, março e abril, uma quantidade de correção negativa também em 20 unidades de estoque escriturado nesses 4 meses. Ok? Isso vai ficar claro no exemplo que a gente vai apresentar daqui a pouco aqui nesse artigo. Outro conceito importante aí que tem que ser bem entendido é não confundir correções de estoque escriturado com ajuste de inventário. Tá? É muito comum as empresas fazerem contagens de inventário periódicas, né, às vezes mensalmente, e nessa contagem de inventário observar diferenças do estoque contado, né, físico lá, contado no inventário, e o estoque registrado no sistema, por exemplo. Tá? E aí, muitas vezes, o procedimento mais comum para ajustar essas diferenças é realizar um ajuste de inventário. Tá? Do ponto de vista do fisco, qualquer correção de apontamento deve ter sua origem identificada entre os códigos 1 a 9 já apresentados nesse artigo. Tá? Então, necessariamente uma diferença de estoque ela deve ter a sua origem identificada do ponto de vista do fisco. Tá? E a possibilidade apresentada pelo fisco para a escrituração do registro K280 sem relação direta com a escrituração de um apontamento de correção nos registros K270 e K275 no caso em que o estoque escriturado no K200 tenha ocorrido em desacordo com os apontamentos dos tipos de movimentação escriturados nos registros pertinentes no bloco K e no bloco C. Tá? Então a gente viu aí no artigo que apresentou o K200, o estoque escriturado, a gente viu da importância desse registro, né? A gente ressaltou a importância desse registro, K200, falou que ele é um registro-chave, apresentou uma equação que pode ser utilizada, né, para auditar o estoque escriturado, e trazendo aí um conceito que foi apresentado nesse artigo, a variação de estoque, né, de um produto no K200 de um período para outro, ela deve ser explicada por entradas e saídas efetuadas por documentos fiscais e movimentações, né, entradas, saídas, reclassificações registradas nos registros do bloco K somente. Tá? Então, se essa variação de estoque ela não está condizente
com as informações escrituradas no bloco K e no bloco C, é nesse caso que o fisco admite a possibilidade de se fazer uma escrituração do K280 sem relação direta com a escrituração dos registros K270 e K275. Ok? Agora, para consolidar os conceitos, para ficar um pouquinho mais claro aí o que foi apresentado, vamos apresentar exemplos de escrituração dos registros K270, 275 e 280. Vamos apresentar 4 exemplos de escrituração. Ok? Primeiro, vamos apresentar um exemplo de correção negativa de um item produzido em período anterior. Tá? Então, como exemplo, considere que em julho de 2018 se faz uma devolução de um reporte da produção de 20 unidades do produto PA1 na ordem de produção OP 3040, sendo que o reporte da produção devolvido foi efetuado em abril de 2018 e escriturado no K230 do bloco K de abril de 2018. Então, na apuração do bloco K, em julho de 2018, idealmente deve ser feita uma correção do apontamento de produção no K270, referente ao período de apuração de abril de 2018. Tá? Então, está aqui o exemplo de como essa correção pode ser feita. Vamos entender os campos. Então, primeiramente, 01/04/2018 é a data inicial do período de apuração em que ocorreu o apontamento corrigido, 1/4/2018. 30/4/2018 é a data final do período de apuração em que ocorreu o apontamento corrigido, 30 de abril de 2018. OP 3040 é o código da ordem de produção que está sendo corrigida. PA1 é o código do produto que está sendo corrigido. Temos um campo vazio aqui, a quantidade de correção é positiva, esse campo está vazio aqui. Isso indica que a correção efetuada no apontamento foi negativa, ela não foi uma correção positiva. Quantidade de correção negativa 20, tá? Então eu tive uma correção, a quantidade corrigida negativa de 20 unidades no apontamento de produção do produto PA1, na ordem de produção OP 3040, no período de apuração do bloco K, entre 1 de abril de 2018 e 30 de abril de 2018. E a origem 1, esse campo aqui 1, significa que a origem 1, que indica que trata-se de uma correção de apontamento de produção e ou consumo relativo nos registros K230 e K235. Como somente o registro K270 foi informado, então a única correção foi de apontamento de produção, não houve correção de apontamento de consumo. Tá? Se tivesse correção de apontamento de consumo nessa ordem de produção, nesse mês ela deveria ser escriturada no K275. Agora efetuaremos a correção negativa do estoque escriturado nos meses de abril, maio e junho de 2018. Né? Então, nós falamos que, idealmente, uma correção de apontamento em um período anterior deve propagar correções de estoque escriturado nos meses, né? No mês em que o apontamento foi corrigido, até o mês anterior ao período de apuração. Então, nesse caso aqui, essa correção de estoque escriturado deve ser feita nos meses de abril, maio e junho de 2018. Tá? Então, é essa correção que está sendo escriturada aqui. São 3 linhas, porque são 3 meses que tiveram a quantidade de estoque escriturado corrigido. Então, vamos entender a primeira linha escriturada no exemplo acima. Tá? Primeiro a gente tem a informação 30/04/2018. Essa é a data final do K200 que está sendo corrigido em 30 de abril de 2018. Aí eu tenho aqui PA1, é o código do produto com correção de estoque escriturado. Eu tenho aqui um campo vazio. Tá? O campo vazio é a quantidade
de correção positiva, ela fica vazia, indicando que a correção efetuada no saldo em estoque ela foi negativa. Aí eu tenho um campo aqui com valor 20, tá? Então esse campo aqui é a quantidade da correção negativa, indicando que a correção ela está sendo feita negativamente no produto PA1 em 30/4 de 2018. Eu tenho aqui o indicador do tipo de estoque 0. Esse indicador ele indica que a quantidade da correção de estoque escriturada do produto PA1 em 30/4 é de propriedade da empresa e está em seu poder. E eu tenho o código do participante que está vazio, tá? Porque o meu tipo de estoque é 0, e quando o tipo de estoque é 0, esse campo ele deve ficar vazio, tá? A compreensão das linhas 2 e 3 é feita de forma análoga, tá? Apenas modificando as datas de estoque para 31 de maio de 2018 e 30 de junho de 2018. Tá? Então as linhas 2 e 3 aqui, elas são exatamente iguais à linha 1, a única coisa que muda aqui é a data do estoque. 31 de maio de 2018, 30 de junho de 2018. Ok? Ok, agora a gente vai ver no exemplo 2 uma correção negativa de um item consumido em período anterior. Tá? O item 1 foi a correção negativa de um item produzido, agora a gente está vendo a correção negativa de um item consumido em período anterior. Tá? Então, como exemplo, considere que em julho de 2018 se faz uma devolução de uma requisição pela produção de 45 unidades do produto MP1 na ordem de produção 9005, OP 9005, sendo que a requisição pela produção devolvida foi efetuada em abril de 2018 e escriturada no K235 na apuração do bloco K de abril de 2018. Tá? Então, quando, por exemplo, imagina que essa ordem começou em abril de 2018 e quando eu iniciei a ordem de produção, eu requisitei os materiais pela quantidade total empenhada, né? E aí essa ordem só terminou lá em julho de 2018, e aí antes de encerrar essa ordem em julho de 2018, eu verifiquei que eu não consumi toda essa matéria-prima MP1, e aí tive que fazer uma devolução de requisição pela produção de 45 unidades dessa matéria-prima em julho de 2018. Tá? Então, na apuração do bloco K em julho de 2018, faremos a correção do apontamento de consumo no K275, referente ao período de apuração de abril de 2018. E aqui a gente apresenta um exemplo dessa escrituração, com duas linhas. Tá? A primeira linha apresentamos o registro K270, a segunda linha o registro K275. Tá? Lembrando que o registro K275 ele é filho do registro K270. Né? Então, para que o K275 seja escriturado, necessariamente o registro K270 tem que ser escriturado. Ok? Então vamos entender primeiramente a primeira linha do exemplo acima, que é o registro K270. Tá? A escrituração desse registro ela segue um padrão parecido com a que foi apresentado no exemplo anterior. Tá? Então tem aqui 01/04/2018 é a data inicial do período de apuração em que ocorreu o apontamento corrigido, 1 de abril de 2018. 30/04/2018 é a data final do período de apuração em que ocorreu o apontamento corrigido, em 30 de abril de 2018. OP 9005 é o código da ordem de produção que está sendo corrigida. TK 1 é o código do produto da ordem de produção que está sendo corrigida. 0 e 0, então nesse caso aqui tanto a quantidade corrigida positiva e negativa foram escriturados com valor 0, indicando que haverá somente correção de registro filho, né? Indicando que só vai ter correção no registro K275. 1 é a origem da correção e o código 1 indica que trata-se de uma correção de apontamento de produção e ou consumo relativo nos registros K230 e K235. Como os dois campos de quantidade foram escriturados com valor 0, então as correções serão feitas somente no K275,
não houve correção de apontamento de produção no K270, nesse exemplo. Apenas correção de apontamento de consumo no K275, tá? Ok, então entendemos a primeira linha, agora vamos entender a segunda linha, que é o K275. Tá? Então, no K275, primeiramente eu tenho aqui, olha, MP1. MP1 é o código da matéria-prima que foi consumida na ordem OP 9005 e que está sendo corrigida. O segundo campo aqui é a quantidade corrigida positiva, ele está vazio, tá? Indicando que a correção efetuada no apontamento ela foi negativa, por isso que o campo quantidade corrigida positiva está vazio. Aí nós temos um terceiro campo aqui com o valor 45. Esse campo aqui é a quantidade corrigida negativa no apontamento do consumo do produto MP1 na ordem de produção OP 9005. De 45 unidades, né, no período de apuração do bloco K, entre 1 de abril de 2018 e 30 de abril de 2018. E por fim, o último campo aqui está vazio, tá? Indicando que não tivemos insumo substituído. Ok? Bom, até aqui tudo bem, né? Então agora a gente tem que fazer a escrituração, a correção, né, do estoque escriturado, e aí é importante ressaltar aqui que a correção do estoque escriturado nesse caso aqui, ela teve o sinal invertido, tá? Então ela é uma correção positiva de estoque escriturado, tá? Nos meses de abril, maio e junho de 2018. Por que ela teve o sinal invertido, né? Porque como eu tive uma devolução de requisição pela produção, então isso indica que o consumo do material ele foi menor do que o consumo que foi escriturado inicialmente, né? Então, se esse consumo ele foi menor, isso indica que o meu estoque ele está maior, tá? Então, por isso que a minha correção tem que ser positiva de estoque escriturado nesse caso aqui, tá? Então aqui apresentamos os três registros, né, de escrituração, de correção de estoque escriturado no K280. Vamos entender a primeira linha. Entendendo a primeira linha, a gente entende as demais linhas. Então na primeira linha está sendo feita uma correção em 30 de abril de 2018, aqui ó, 30/04 de 2018. Tá? É a data final do K200 que está sendo corrigido. MP1 é o código do produto com correção de estoque escriturado. 45 é a quantidade corrigida positiva do produto MP1 em 30 de abril de 2018. Tem um campo vazio aqui, que é a quantidade corrigida negativa. Fica vazio porque a correção efetuada no saldo em estoque foi positiva. 0 é o indicador do tipo de estoque, tá? Indicando que a quantidade da correção de estoque escriturado do produto MP1 em 30/04 é de propriedade da empresa e está em seu poder. E o último campo aqui está vazio, tá? Indicando que o código do participante está vazio. E esse campo fica vazio quando o tipo de estoque é 0. Tá? A compreensão das linhas 2 e 3 é feita de forma análoga, apenas modificando as datas de estoque para 31 de maio de 2018 e 30 de junho de 2018. Tá? Então, a linha 2 aqui, ela segue o mesmo padrão de escrituração da linha 1, a única informação que muda é a data aqui, para 31 de maio, e a linha 3 também segue o mesmo padrão, a única informação que muda é a data para 30 de junho. Ok? Agora nós temos dois últimos exemplos, mais simples, tá? Que são exemplos de correção de estoque escriturado sem vínculo com correção de apontamento. Tá? Então, primeiro vamos tratar aqui, nesse item 3, uma correção positiva de estoque escriturado, sem vínculo com correção de apontamento. Então vamos apresentar um exemplo simples de correção positiva de estoque escriturado, no K200, sem vínculo direto com correção de um apontamento.
registrado nos registros K270 e 275. Correções dessa natureza normalmente ocorrem quando o estoque escriturado no K200 tem ocorrido em desacordo com os apontamentos dos tipos de movimentação escriturados nos registros pertinentes no bloco K e bloco C. Como exemplo, considere que em julho de 2018 se verificou que o produto código XP1 foi escriturado com saldo em estoque de 100 unidades na apuração de junho de 2018 e o correto seria 140 unidades. Tá? Então, nesse caso, eu tenho que fazer uma correção positiva de estoque escriturado de 40 unidades. Tá? Então, está aqui o exemplo de escrituração. Vou apresentar rapidamente aqui, porque nós já vimos isso, né, nos exemplos anteriores. Então, 30 de junho de 2018 é a data final do K200 que está sendo corrigido. XP1 é o código do produto que está sendo corrigido. 40 indicando que é uma correção positiva desse produto. Vazio aqui indicando que não teve correção negativa, né? A correção foi positiva. 0, indicador do tipo de estoque, 0, indicando que é um material de propriedade da empresa em seu poder. E o último campo aqui vazio, indicando que o código participante está vazio e esse campo tem que ficar vazio para tipo de estoque 0. Tá? Aí avançando para o nosso último exemplo, temos uma correção negativa de estoque escriturado sem vínculo com correção de apontamento. Tá? Então vamos apresentar um exemplo simples de correção negativa de estoque escriturado no K200, sem vínculo direto com correção de um apontamento registrado nos registros K270 e 275. Correções dessa natureza normalmente ocorrem quando o estoque escriturado no K200 tem ocorrido em desacordo com os apontamentos dos tipos de movimentação escriturados nos registros pertinentes do bloco K e bloco C. Como exemplo, considere que em julho de 2018 se verificou que o produto XP1 foi escriturado com saldo em estoque de 100 unidades na apuração de junho de 2018 e o correto seria 30 unidades. Logo, será necessário fazer uma correção negativa de estoque escriturado de 70 unidades. Tá? Então está aqui o exemplo de escrituração. Vou apresentar rapidamente. Então, 30 de junho de 2016 é a data final do K200, que está sendo corrigido. XP1 é o código do produto com correção de estoque escriturado. Esse campo aqui está vazio, indicando que a correção efetuada no saldo de estoque ela não foi positiva, ela foi negativa. 70, tá, indicando que é a quantidade da correção negativa do produto, tá? O saldo de estoque do produto, 0. Esse aqui é o tipo de estoque 0, indicando que o produto é de propriedade da empresa e está em seu poder. E por fim, o último campo vazio aqui, que é o código do participante, que está vazio, porque o tipo de estoque é 0. Através desses 4 exemplos, eu acredito que ficou claro aí as correções de apontamento e estoque escriturado mais comuns aí no dia a dia aí das empresas.